Dia, minha turminha do 8º ano. Vamos começar mais uma aula, né? Online, devido ao isolamento social. Estou morrendo de saudade de todos vocês. Eu vejo a hora de a gente estar mais próximo, se ver, né? Eu acredito que o abraço e o beijo ainda vai demorar um pouco mais, mas só de ver, estar mais próximo de vocês, eu não vejo a hora para isso acontecer. Enquanto isso, vamos com a nossa aula online. Então, hoje a gente vai fazer uma correção, na verdade, uma revisão, né, dos conteúdos que já foram aplicados para vocês com o vídeo do Positivo 1. Então, vamos lá. O nosso tema da nossa aula de hoje vai ser Sol, Terra e Lua. Então, como vocês viram no vídeo passado com o Positivo 1, vocês viram modelos cosmológicos, né, de Ptolomeu, que é o geocentrismo, em que ele acreditava que a Terra era o centro e o Sol e os outros planetas giravam em torno da Terra. E isso foi um processo de discussões antepassadas de Ptolomeu, né, que ele acreditava nesse processo geocêntrico, em que a Terra era o centro e os planetas e o Sol giravam em torno dele. E tinha também uma outra discussão com Nicolau Copérnico, que era o modelo heliocêntrico, em que ele rebateu, né, o processo do geocentrismo, em que ele acreditava que o Sol era o centro da Terra e os planetas que giravam em torno deles. E aí foi um processo de estudo de Nicolau Copérnico. Seguindo daí, os outros modelos cosmológicos é o modelo híbrido, que ocorreu o propósito de um modelo cosmológico em que os planetas giravam em torno do Sol e o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. É como um exemplo que eu coloquei aí da imagem para vocês, certo? Você vê que o planeta está girando em torno do Sol e o Sol girando em torno da Terra, como a Lua também, certo? Esse aí é o modelo de híbrido, né, que ele acreditava que era dessa forma aí. Em seguida, né, temos a lei da gravidade, a lei de Kepler. Kepler, ele criou 3 tipos de lei gravitacional. A primeira lei de Kepler foi a lei das órbitas, que é também conhecida como lei das órbitas, né? E é enunciada da seguinte forma: todos os planetas movem-se ao redor do Sol em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos. Então, você observa que o Sol é o foco, ele está paradinho, e o planeta está girando em torno elíptico, ou seja, é uma forma oval, é uma forma que fica girando por igual, em forma oval, então elíptica, devido a isso. Na segunda lei, Kepler, ele deu a lei das áreas, que é onde conhecia o segmento que une o centro do Sol e um planeta várias áreas, que é igual a intervalo de tempo. Isso aí vamos aprender, né, de acordo com o avanço das nossas aulas, o cálculo. Lembra que eu falei que a gente vai começar a ver velocidade, tempo, massa, peso? Vamos começar daí. Então, aí tem a imagem, né, mostrando a segunda lei de Kepler na lei das áreas. Em seguida, tem a terceira lei dele, que é conhecida como a lei dos períodos e foi formulada 10 anos após a lei das áreas. Essa lei mostra a relação diretamente proporcional entre o período da revolução de um planeta ao redor do Sol e o raio médio da órbita do planeta. Ela pode ser enunciada da seguinte maneira: os quadros dos períodos de revolução dos planetas ao redor do Sol são diretamente proporcionais ao cubo dos raios médios de suas órbitas. E aí, né, tem a imagem, você vê que tem o Sol como quadro dos períodos da revolução e os planetas, né, aqui pequenininho ao seu redor. E aí tem a lei gravitacional universal, que é a lei de Newton,
é o resultado diretamente proporcional entre os produtos de massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros de massa. Tal análise, é claro, deve ser feita pelos corpos que se atraem gravitacionalmente. Então, Newton, né, por sua vez, estava sentado abaixo de uma árvore e, de repente, como mostra aí o videozinho, a maçã cai em cima dele. E daí, ele observou que a mesma força gravitacional que se obtém na Lua, né, é o corpus que cai no nosso planeta. E aí, vamos ver a nossa diferença entre peso e massa, que isso aí é um pesadelo, principalmente das meninas, né? Peso e massa, Jesus. Eu não quero nem falar disso nesse período de quarentena. Mas vamos lá, é o nosso assunto do 8º ano. Depende da atração, peso. Depende da atração que um corpo exerce sobre o outro, que é determinada pela aceleração da gravidade. Quanto maior for a massa do corpo, maior será a sua atração, certo? E a massa é a quantidade de matéria presente em um corpo e medida de uma balança. No Sistema Internacional de Unidade, a unidade padrão escolhida desde 1960 para a massa é o quilograma. Então, agora vamos começar nossos cálculozinhos básicos, certo? Força gravitacional. A força gravitacional que a Terra exerce sobre um corpo em sua superfície é também conhecida como força-peso, podendo ser determinada pela equação. Então, peso é igual à letra P maiúscula, massa é igual à letra M, só que minúscula, certo? Desculpe aí porque eu coloquei em maiúscula. E a aceleração da gravidade é representada pela letra G, também minúscula. Ou seja, qual vai ser a formulazinha que vamos passar a usar agora? P é igual a massa, o pontinho representa a multiplicação e G. Então, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, ou a aceleração, certo? Então, aí, eu coloquei um exemplozinho de um cálculo que tem até no livro de vocês, na página 15 do livro didático. Se quiser acompanhar, pode abrir. Então, eu aguardo um pouquinho, certo? Para vocês pegarem e acompanhar. Então, acredito que todos já estejam na página 15 do livro didático. Então, aí tem. Aí eu botei, vamos calcular. Observação. A Terra com aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Aí é metros por segundo ao quadrado. Foi porque eu não consegui encontrar para colocar o quadrado. E na Lua, com a aceleração é igual a 1,6 metros ao quadrado. Ou seja, o procedimento da gravidade da Terra é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e da Lua é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, aí tem um exemplo que foi dado do livro. Vamos considerar que a massa do gato é igual a 6 kg. Então, a massa do gato, né, é igual a 6 kg. Ele não está dizendo se é na Lua, se é na Terra, se é no Marte. Ele só está dizendo que o peso do gato é igual a 6 kg. E que ela não sofrerá alteração durante a viagem, certo? Então, o peso dele vai ser igual a 6. Calculando o peso de Gaffin da Terra e na Lua, sem os trajes espaciais, temos. Então, se ele está dizendo que não sofreu nenhuma alteração, o peso dele vai ser constantemente 6. Então, ele quer que você diga a aceleração, ou seja, a força gravitacional dele na Terra como na Lua. Então, na Terra, como é que a gente vai fazer? Eu coloquei bem explicadinho aí para vocês entenderem. Terra, 2 pontos. Peso, que é igual a P, é igual a massa, que é igual a um M minúsculo, vezes a aceleração gravitacional, que é igual ao G minúsculo. Então, como é que vamos fazer esse cálculo? Você vai pegar P é igual a 6, que é a massa do gato. Tá vendo que eu coloquei aí? De vermelhinho, aqui. É igual vezes, aqui não é um pontinho não, certo? É vezes 10. Então, que é igual a aceleração da Terra. Lembra que eu falei aqui, ó? Com a aceleração igual da Terra, igual a 10 metros por segundo ao quadrado.
Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse valor de 6 e vai multiplicar com a aceleração da Terra. Então, 6 vezes 10 é igual a 60N. Lembrando que quando você vai encontrar, né, o processo da massa ou do peso, você sempre vai finalizar com a força N, que é força de Newton. Então, quem foi que fez os cálculos revolucionários da gravitação? Newton. Então, sempre vai finalizar com a letra N maiúscula de Newton. Aí vem a letra B. Ele quer saber já a a massa do gato, que é igual a 6, só que agora na aceleração gravitacional da Lua. Então, como é que a gente vai fazer? Vai pegar o P, que é igual a peso, massa, que é igual a um M minúsculo, vezes G minúsculo, certo? Essa é a nossa fórmula. Então, P é igual 6, que é a massa do gato, vezes a aceleração da Lua, ó, que é igual a 1,6. Então, tem que prestar atenção nisso. Quando tá pedindo Terra, vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Se for pedido a Lua, é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Se for algum outro planeta, claro que a questão vai ter que te dar a aceleração desse planeta. Senão, não tem como a gente calcular, né, essa formulazinha aí. Então, como ele deu a aceleração da Lua, que é igual a 1,6, você vai fazer 6, que é a massa do gato, vezes 1,6, que é a aceleração da Lua. Então, 6 vezes 1,6 é igual a 9,6, certo? Então, fica aí a nossa explicaçãozinha de hoje. Vamos para a nossa atividade. Então, fim da explicação. Aí eu coloquei, né, um avisozinho para vocês, como eu gosto de falar, que agora eu vou encaminhar para vocês a página da atividade que vamos realizar agora, certo? Lembrando que minha correção eu sempre começo após que a maioria encaminhar para mim a foto com as respostas. Lembre-se, quem tiver o livro do ano passado, tem que ser no caderno as respostas, por favor, sem confusão, sem brincadeira de toda hora lá tá perguntando se é com perguntas e resposta, certo? Então pode ser só a resposta, porque agora vai ser cálculo. E a nossa correção de hoje vai ser diferente, ela vai ser online. Então, assim, eu vou dar o prazo para vocês responderem e provavelmente umas 11 horas, 11h30, 11h10, eu estarei entrando, ou antes disso, eu estarei entrando para a nossa correção. Eu faço a chamada para vocês entrarem, para a gente ficar online e fazer a correção juntos. Se tiver alguma dúvida, eu estou no privado, no Skype, pode me procurar. E outra lembrancinha também que eu quero fazer com vocês é que eu gostaria que vocês dessem uma estudada nesse assunto, junto com o vídeo do positivo, com a explicação de hoje, porque no dia 18 vamos ter a nossa primeira atividade, que é a trilha. E essa trilha está com peso 2. Então eu espero que todos estudem para assim obter uma boa competência das notas, certo? Então até daqui a pouco, vamos se ver novamente. Um forte abraço e beijo. Faça atividade.